Você sabia que quando Charles Manson nasceu, a mãe não quis nem dar o nome e registrou ele como no name? Ele cresceu entrando e saindo de reformatórios. Sua mãe tentou trocar inclusive ele por uma garrafa de cerveja. O menino não desejado virou um dos assassinos mais comentados do mundo. Hoje, Charles Manson, no Cada Caso, um Caos. Olá, eu sou a Luca, locutora e graduada em Psicologia. Estou entrando, inclusive, agora na pós de Psicologia Investigativa. E aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana. Tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções. E hoje com a participação da querida mestre e doutora, gente fina, minha professora. Ela é super gente boa, Jônia Lacerda. Vamos falar hoje então aqui dele que ganhou a enquete no meu Instagram, Charles Miles Maddox. Nasceu no dia 12 de novembro de 1934, a infância foi super tensa, ele não conheceu o pai, a mãe era a operária Kathleen Maddox, que rejeitou o filho assim desde sempre. O Charles passou muitos anos em reformatórios, a mãe era viciada em álcool, drogas e deixava o filho cada hora com uma babá diferente. Você tem uma noção do quanto ela realmente não queria o filho, aquilo que eu estava falando na abertura. Ele foi registrado como No Name Maddox. Quando engravidou, ela tinha 16 anos e já arrastava muito na balada. O pai foi um desses casos aleatórios e quando ele soube, ele sumiu na neblina, nunca mais voltou. Ainda sobre a mãe, né, depois do nascimento do Charles Manson, ela continuava saindo cada hora com um cara diferente e tirava um dinheiro nessas aí, né, se prostituindo. Um dia, enquanto ela estava lá tomando uma cerveja, pensa nisso, num boteco, o bebezinho lá, aí é uma coisa muito louca, a garçonete chegou e falou, nossa, que menino lindo e tal, e ela falou, então uma garrafa de cerveja e ele é todo seu. Óbvio, né, que a garçonete achou que aquilo fosse uma zoeirinha e deu a garrafa, e aí assim que ela terminou de beber, a Kathleen foi embora e deixou o menino lá dentro do bar. Foi o tio do Manson que descobriu esse abandono e resgatou, então por conta disso ele viveu muitos anos com o tio e também com a avó. Aos 5 anos a mãe foi presa por um assalto à mão armada e ela ficou 5 anos presa, né, o Charles tinha 5. O Charles disse que uma das poucas lembranças felizes que tinha da infância foi o abraço que recebeu da mãe quando ela saiu da prisão, assim. Depois que ganhou a liberdade, a Kathleen morou pouco tempo, né, com o Charles, até que de novo ficou de saco cheio e deixou ele novamente ali no reformatório. E ela prometeu que ia pegar ele assim que arrumasse o dinheiro, adivinha? E nunca mais voltou, sem esperança de voltar a viver com a mãe. O Manson percebeu então que ele precisava se virar sozinho. Foi assim que aos 13 anos ele começou a roubar, a guardar dinheiro para alugar um quarto. Logo ele foi preso e foi enviado para um outro centro de detenção juvenil. Segundo o Manson, ele foi espancado e estuprado durante os 3 anos que ficou nesse lugar. Um diagnóstico ali feito por um psicólogo na época, né, já dizia que o Manson sofria de rejeição, instabilidade e trauma psíquico, para falar o mínimo, né? Além disso, ele também focava as energias dele em tentar impressionar o outro, tudo por causa dessa falta de amor aí dos pais. Bom, ele cresceu no meio de tudo de ruim que você pode imaginar, e aí você põe mais um pouco, assim, sabe? Ele sempre viveu ali com muitas mentiras, ele roubava muito desde sempre, roubava carro, cassino, posto de gasolina, detestava o Natal, assim, ele nunca teve essa comemoração na família, nunca teve família, né? Pelo contrário, ele nunca ganhou nada de presente e de raiva, quando ele era criança, ele pegou todos os brinquedos que os amigos ganharam e colocou fogo em tudo. Na primeira série, isso é 6, 7 anos, o Charles recrutava uma meninada para atacar outros alunos que ele não gostava. Aí depois ele jurava para os professores, não tem nada a ver com isso e tal. Eles que fizeram, né? Estavam fazendo o que eles queriam. Não posso ser responsabilizado pelas ações deles, sabe assim? Como ninguém pensava que uma criança nessa idade aí pudesse fazer essas manipulações tão maquiavélicas, o Charles Manson geralmente saía sempre rindo, enquanto os seus discípulos ali eram castigados. Aos 17 anos ele foi mandado para outra instituição e, perto de receber a liberdade condicional, abusou de uns homens dentro da cadeia e ficou lá por mais 2 anos. Aos 20 ele casou, teve um filho, só que logo ele se separou e foi preso de novo por roubo, prostituição, estupros, enfim. Anos depois ele conheceu a Leona, uma prostituta, né, assim como a mãe, que ele se casou e virou mãe do segundo filho. Com 26, o Manson era o manipulador e com grande interesse em assuntos religiosos. Aos 32, vai vendo, o Manson fez de uma forma mais, entre aspas, profissional, aquele repeteco ali da mini seita que ele criou na escola. Então ele recrutava jovens hippies, né, a maioria mulheres, tinha homem também, mas a maioria
era mulher, e ele chamou então de a família Manson. A maior parte dessa molecada aí era de família rica, não era assim no relento, não. Os caras tinham dinheiro, só que o relacionamento com os pais era zoado, assim. Eles moravam num rancho e ficavam num looping diário de LSD, maconharia, sexo pra todo lado, vários roubos todos os dias. E adendem, os seguidores do Manson acreditavam que ele era mesmo ali a própria reencarnação de Jesus Cristo, assim, sabe? O Manson ficava puto se falassem da altura dele, assim, não tem piadinha pra isso, não. Ele tinha mais de 1,60 m, mas não passava dos 1,70 m, ficava puto. Na real, ele queria que todo mundo achasse que ele era muito um deus, e um dos sonhos era ser músico. O alvo principal era alcançar a fama ali dos Beatles. Ele acreditava que o White Album de 68 era um sinal para que o seu plano de guerra racial fosse colocado em prática. Até que um ano depois, quando viu que essa guerra aí não ia rolar, ele convenceu a família Manson a provocar uma guerra onde os negros venceriam. Para isso, eles iam ter, é muito surreal, né? Eles iam ter que assassinar pessoas brancas e bem influentes da área e colocar a culpa em grupos da resistência negra. E a história só vai ficando cada vez mais sinistra. Assim, no dia 9 de agosto de 69, um grupo da seita do Manson invadiu a casa da Sharon Tate, essa atriz aí, ó, lindíssima, né? Tava grávida de 8 meses. Era a esposa do diretor Roman Polanski. Foi um show de horror. Ela e mais 4 amigos do casal foram torturados, assassinados, com sangue eles escreveram lá nas paredes morte aos porcos, enfim. Tem muito documentário sobre isso que entra mesmo aí no crime também, né? Na noite seguinte, o mesmo grupo entrou numa outra casa, matou o casal Rosemary Lino e La Bianca. Era o começo da guerra prevista ali, né, pelo Manson e chamada de Helter Skelter, né, que é o nome da música dos Beatles, que ele acreditava ter muitas mensagens feitas para a guerra que ele imaginou e tal. Ele vivia uma fantasia muito louca ali, né? Daí em 72, o Manson então finalmente foi condenado à prisão perpétua como líder de uma série de assassinatos, né, feitos ali pelos seguidores dessa seita. Esses assassinatos, nossa, inspiraram muitos livros, filmes, documentários, séries, né, também ficção. Uma recente aí foi o do Quentin Tarantino, né, Era Uma Vez em Hollywood, 2019. Para quem gosta, também indico a Mindhunter, né, essa série fenomenal, que também fala bastante sobre o Charles Manson, né, e é uma das mais legais aí do gênero, eu acho. Né? Aproveita também, passa pra gente alguma referência para quem se interessar também pelo tema, a gente já vai caçando aqui nos comentários. Bom, quando estava lá na prisão, ele esculpiu uma suástica na testa, olha isso, meu, que ridículo, né, e forçou os membros do clã a fazerem o mesmo. Ficou lá até morrer no dia 19 de novembro de 2017, né, ele viveu até os 83 anos. E os integrantes da seita que realizaram os assassinatos ali, uns saíram em liberdade condicional, outros morreram na prisão, outros continuam presos ali, hoje com um pouco mais de 70 anos de idade, entraram com 19, 20 anos, sabe assim? Bom, vamos ver a doutora, coordenadora, professora e faixa preta, professora Jônia Lacerda. Olá, Luca. Muito prazer de estar falando hoje sobre uma coisa tão importante, que é essa questão dos líderes de seitas muito perigosas. Por que as pessoas são atraídas e captadas pelas seitas? A primeira resposta que a gente tem é uma coisa chamada fantasia de pertencimento, segurança, uma fantasia de salvação. Quando as pessoas entram nessas seitas, os líderes falam de respostas absolutas, onde não existem dúvidas. E em torno dessas respostas, a pessoa passa a achar que vai ter segurança absoluta, segurança financeira, de saúde plena, vida eterna. Tudo vai dar certo, sem dúvidas. Além dessa fantasia de salvação, se tem essa proximidade extrema, que eu vou chamar até de simbiótica. O outro vai fazer você sentir que você é amada e compreendida e valorizada como nunca você foi ou seria. Nessa fantasia, o outro então vai ter acesso a tudo que você pensa, a tudo que você sente, você é obrigada a entregar isso, e essa proximidade é que vai dar margem para que o sujeito aceite abuso sexual, abuso físico, tortura até, e abuso financeiro também. Como que a seita faz para que a pessoa
permaneça na seita e não consiga sair dela. O primeiro processo é o do isolamento. As seitas isolam as pessoas dos seus relacionamentos, dos seus amigos, da família, de outros grupos sociais, de informações. Ela não tem acesso a mais nada que não seja através da seita. Outro processo é o do controle mental, mind control, e da lavagem cerebral, né, o brainwashing. Nesse processo de mind control, a pessoa passa por situações de humilhação extrema, ou então rituais de autorrevelação, quando ela tem que contar coisas das quais ela tem muita vergonha, muito trauma, e ela é levada, inclusive, a acreditar que ela passou por coisas que eu nem sei se foram verdadeiras, pelo menos não daquela forma como foram apresentadas. Aliás, essa é outra característica do brainwashing, você apresentar pedaços da verdade, pedaços das coisas, tomadas sem o seu contexto. O brainwashing faz com que a pessoa, inclusive, perca o insight de que ela está numa seita. São os outros que não sabem da verdade, e não ela que está numa mentira. Agora nós temos que pensar quem são essas pessoas. Primeiro, são pessoas não conformistas. Algo bom no funcionamento humano. Pessoas que procuram algo diferente do que é o mais comum. O segundo funcionamento é mais difícil, de uma insegurança psicológica profunda num momento mais difícil, frequentemente de mudança, conflitos na escola, no trabalho e principalmente na família. E essas pessoas são então inseguras, não sabem se naqueles momentos elas são realmente amadas, se os relacionamentos que elas têm são genuínos, se elas são valorizadas. Quando elas entram nas seitas, então elas passam a se sentir mais diferente dos outros. Elas sabem coisas que as pessoas ainda não alcançaram. Elas vão ser salvas como os outros não vão ser. Elas têm segredos, elas são mais especiais, foram escolhidas. E aí essa insegurança é substituída por essas crenças de poder narcísico. Obrigada, Jônia, querida, maravilhosa sempre. E valeu demais o Tom do Verdade Mundial, o YouTube super legal, o Aniel, Andréia Freitas, a costura da Deia, né? O Fábio Rocha, Elane Barbosa, Fabi Alencar, a TO pediátrica, uma terapeuta ocupacional querida, José Inácio Horta, e você que comenta, compartilha, curte, que isso faz muita diferença para o vídeo e passando para frente. Valeu demais, me segue no Insta, Luca89FM. Spoiler, vai ter Max Cavaleiro, hein?